Nesta terceira aula de fisiologia renal, nós vamos entender de que maneira que os rins promovem o balanço eletrolítico do nosso organismo, ou seja, mantém as concentrações ideais dos íons no líquido extracelular, e também como os rins promovem o balanço hídrico do nosso organismo. E como esse balanço eletrolítico e balanço hídrico estão relacionados com o controle da pressão arterial. Nós sabemos que a osmolaridade do líquido extracelular é dependente da proporção volume de soluto para volume de solvente. No caso, o solvente seria a água. E os nossos rins, eles têm a capacidade, então, de modular, a reabsorção da água, evitar, então, a perda excessiva de água quando necessário, ou, então, reduzir essa reabsorção de água e aumentar o volume urinário de acordo com as condições do nosso organismo. Dessa forma, mantendo o balanço hídrico do nosso corpo. Então, vejam que nós podemos adquirir a água a partir da alimentação, com comida, bebida, e algumas reações químicas no nosso organismo também podem produzir algumas moléculas de água. Porém, essa proporção é muito pequena. Então, a nossa maior fonte de água é justamente a ingestão. Porém, nós temos diversas condições que levam à perda de água no nosso organismo, através dos processos de transpiração, de respiração, pelas fezes e, especialmente, um volume grande na forma de urina. Então, vejam que quando o nosso organismo precisa modular o volume de líquido que nós temos, ele vai ajustar especialmente essa condição, esse volume de urina que está sendo produzido. E essas mudanças no volume de urina produzido e, consequentemente, também na concentração da urina, então vejam que conforme nós temos uma variação de volume de urina produzido, também vai haver uma variação na concentração da urina produzida. Quanto maior volume, menor vai ser a concentração da urina. E quanto menor o volume de urina, maior vai ser a concentração desses solutos, consequentemente, maior a concentração da urina. E os mecanismos responsáveis por promover esse balanço hídrico e esse balanço de eletrólitos também, promovido pelos rins, envolvem tanto o sistema nervoso, especialmente o sistema nervoso simpático, como também uma diversidade de hormônios que atuam sobre o sistema renal, modulando a atividade tanto de filtração, como também de transportadores que estão presentes nas membranas dos túbulos renais. Assim, nós temos esses mecanismos concentrados em manter a osmolaridade do líquido extracelular ideal, dentro dessa faixa de aproximadamente 290 miliosmóis, e, consequentemente, manter também a volemia, ou seja, o volume de líquido extracelular que nós temos no nosso organismo. Assim, o balanço hídrico corresponde o volume que nós ingerimos de líquido deve ser igual ao volume de líquido que nós perdemos, assim como a proporção de íons que nós ingerimos deve ser proporcional à concentração de íons que nós perdemos diariamente, tanto pelos processos de transpiração como também pelo processo de produção de urina. Então, vejam que a concentração da urina, se ela vai ser mais concentrada ou mais diluída, vai ser dependente das necessidades do nosso organismo, para manter o líquido extracelular dentro da osmolaridade e com uma volemia ideal. Vejam, então, que nós temos uma excreção obrigatória de solutos. Então, o produto do metabolismo do nosso organismo basal gera cerca de 600 miliosmóis de solutos diariamente. E esses 600 miliosmóis de solutos são excretados em um volume mínimo de 500 ml de líquido por dia. Então, em uma condição basal, o mínimo de urina que o indivíduo vai produzir é 500 ml. E os rins têm a grande habilidade de mudar a concentração da urina, de acordo, então, com essas necessidades de manutenção da volemia e da osmolaridade. Vejam que nós podemos ter, então, uma variação na osmolaridade da urina de 50 a 1.200 miliosmóis. Quando a urina apresenta 50 miliosmóis, significa que o volume de urina produzido pode chegar até 20 litros, tá? Então, vejam que produzindo um volume de 20 litros de urina, nós temos uma urina
bem hipoosmótica. Claro que a produção de 20 litros de urina por dia não é uma condição ideal dentro dos processos de homeostasia. E também temos a capacidade de concentrar a urina maximamente em 1.200 miliosmóis. Tá? Esses 1.200 miliosmóis podem ser concentrados em 500 ml de urina. Lembrando, então, que a osmolaridade plasmática está em torno de 290 miliosmóis por litro. E é dessa forma, então, que os rins trabalham para manter essa osmolaridade. E o soluto que contribui em maior proporção para a osmolaridade no líquido extracelular é o sódio. Então, toda vez que nós temos alteração nas concentrações de sódio no líquido extracelular, consequentemente, nós vamos ter grandes alterações na osmolaridade. Tá? Então, dessa forma, nós vamos ver que esses mecanismos renais, além de atuar regulando a excreção ou a reabsorção de água, também atuam regulando a eliminação ou a reabsorção de sódio. Para que a gente possa entender de que maneira que nós temos a concentração ou a diluição da urina, é primeiro necessário que vocês entendam, então, essa relação dos túbulos uriníferos com esses capilares peritubulares. Vejam que nós temos a arteríola aferente gerando esses capilares de filtração, posteriormente a geração de uma arteríola eferente, que se ramifica, dando origem a esse capilar peritubular, caminhando lado a lado com os túbulos uriníferos. Vejam que, quando nós temos o processo de reabsorção, o conteúdo que está dentro do túbulo passa para dentro dos capilares, como nós vimos na aula anterior. E que nós temos, então, dois tipos de néfrons. Os néfrons que estão localizados mais na região cortical dos rins, então, nessa região cortical, apontada aqui, e os néfrons que nós chamamos de justamedulares, que apresentam, então, essas alças de Henle mais longas e que se projetam para a região da medula renal. Então, estariam aqui formando essas pirâmides renais, projetando essas alças de Henle para essa região medular dos rins. E que, especialmente, nós temos, então, cerca de 80% dos néfrons corticais e 20% desses néfrons justamedulares, sendo esses justamedulares responsáveis, em sua maioria, pelo processo de concentração da urina, como nós vamos ver. Outro fator importante é entender que, entre os néfrons e os capilares, nós temos o interstício. O interstício, então, contém algumas células e, especialmente, muitos solutos depositados. Na região do córtex, nós temos uma concentração no interstício de 300 miliosmóis. E do córtex até a região mais profunda da medula, nós temos um aumento dessa concentração intersticial, chegando ao final da medula renal com uma concentração de 1.200 miliosmóis no interstício. E é justamente esse gradiente córtico-medular, então do córtex para a medula, aumentando a sua concentração de deposição dos solutos no interstício, que vai auxiliar no processo de concentração, de produção de uma urina concentrada. Além disso, essa disposição dos túbulos renais, junto com esses vasos que acompanham, esses túbulos renais, que nós chamamos então de vasos retos, associados especialmente a esses néfrons justamedulares. E como que é estabelecido esse gradiente osmótico córtico-papilar ou córtico-medular? Isso ocorre graças a esse mecanismo multiplicador de contracorrente. O que significa isso? Eu preciso que vocês lembrem da aula anterior que nós temos, então, uma passagem do fluido pelo túbulo contorcido proximal, onde a reabsorção de água e eletrólitos é isoosmótica. Posteriormente, esse filtrado passa para a alça de Henle descendente, que nós temos, então, a reabsorção de água e em menor proporção de solutos, diluindo o filtrado. O filtrado, então, passa para a alça de Henle ascendente, em que nós temos a reabsorção de solutos e a redução da reabsorção de líquido, concentrando o filtrado. E nessa região, então, da alça de Henle espessa, especialmente, nós temos esse transportador, o NKCC. Lembrem que utiliza a energia do ATP para bombear, então, sódio, potássio e 2 cloretos para o interstício e, posteriormente, esses possam ser, então, reabsorvidos para dentro
dos capilares, concentrando ainda mais o filtrado. Lembrem que essa região da alça de Henle ascendente, tanto espessa quanto a delgada, são impermeáveis à água. Dessa forma, nós não temos a passagem de líquido de dentro desses túbulos para fora. E o que gera esse gradiente córtico-medular que nós vimos é justamente essa impermeabilidade da alça de Henle ascendente à água. Então, nós não temos a troca de água da região do interior do túbulo para o interstício. E nós temos esse transporte ocorrendo, né, do cloreto de sódio e também do potássio sendo lançado pelo NKCC, né, por essa bomba, para o interstício constantemente. Então, vejam, imagine esse túbulo aqui, túbulo contorcido proximal, alça de Henle descendente e alça de Henle ascendente, como sendo algo dinâmico, constantemente está passando fluido por dentro desse túbulo. E nós temos, então, a troca, né, do interstício com a região do túbulo contorcido proximal e da alça de Henle constantemente, porém, nessa região ascendente, o transporte de soluto vai ser sempre unidirecional. Então, na alça ascendente de Henle, nós temos o soluto constantemente sendo transportado de dentro do túbulo, então do fluido, para o interstício. Assim como nós temos a manutenção da água dentro do túbulo renal. Dessa forma, a água não consegue nem passar do interstício para dentro do túbulo renal, nessa região, e nem do túbulo renal para o interstício. Isso gradualmente promove, então, o acúmulo desses solutos no interstício e essa deposição gradual de soluto, né, tendo, então, o córtex como uma região menos concentrada e gradualmente a medula acumulando mais solutos, até então o estabelecimento desse gradiente córtico-medular. Então vejam que isso ao longo do desenvolvimento é gerado, né, se estabelece e permanece dessa forma nos rins. E quando eu falo então em processo de reabsorção, entendam que nós temos esses capilares associados, né, junto com esses túbulos, com esses segmentos dos túbulos renais. O que são os vasos retos? São esses capilares que têm essa projeção especialmente associado a esses túbulos justamedulares. Vejam que esses vasos capilares, eles seguem de forma mais retilínea juntamente com essas alças. Seria esse formato em U que nós temos, né, observado aqui. Os capilares que estão na região do córtex, eles não apresentam essas alças especificamente, né, em forma de U, e então se projetam em torno desses túbulos uriníferos como se fossem uma rede bem ramificada, tá? Eu preciso que vocês entendam, então, essa disposição, porque quando nós falarmos, então, em vasos retos, entendam que eu estou comentando especialmente sobre esses vasos que estão associados com os túbulos justamedulares. O fluxo sanguíneo renal, como nós vimos na aula anterior, ele é maior na região do córtex e menor na região medular, tá? Então, esse fluxo sanguíneo reduzido, mais lento na região da medula, auxilia nesse processo de troca entre o túbulo, o interstício e a região do capilar, o que facilita, o que favorece o processo de concentração do filtrado, produzindo uma urina mais concentrada. A partir de agora, então, conhecendo como foi gerado esse gradiente córtico capilar que nós temos na região do interstício renal, além disso, essa associação do túbulo urinífero junto com os capilares peritubulares, nós vamos entender primeiro como que os rins produzem uma urina diluída, ou seja, uma urina hiposmótica, com um volume maior, então, de urina sendo produzido, e, posteriormente, como os rins conseguem produzir uma urina mais concentrada. Primeiramente, então, essa urina hiposmótica. Nesta condição, o indivíduo ele está bem hidratado e ele precisa eliminar volume de líquido, ele precisa reduzir a volemia nessa situação. Vejam, então, que nós temos aqui o túbulo renal, e então a determinação da quantidade de sódio que é reabsorvido em cada um dos segmentos tubulares. No túbulo contorcido proximal, nós temos cerca de 67% desse filtrado sendo reabsorvido. E lembrem que o filtrado ele é reabsorvido nessa região de maneira isoosmótica.
Então, assim como os solutos são reabsorvidos, nós temos a reabsorção igual de um volume de solvente, então, de água. Nessa região, então, tanto os solutos quanto os solventes são reabsorvidos, uma reabsorção isoosmótica. O filtrado, então, passa para o ramo descendente. Lembrem que no ramo descendente nós temos a reabsorção primariamente de água, né, e reduzida reabsorção de solutos, então concentrando esse filtrado. O filtrado concentrado agora passa então para a alça ascendente de Henle. Tanto nessa alça ascendente fina quanto na alça espessa, nós temos a maior reabsorção de soluto, de sódio, de potássio e de cloreto. Ou seja, nós temos então a diluição do filtrado. Ele passa de altas concentrações agora para diluído. E gradualmente, conforme o soluto vai passando por esses túbulos renais, alcança o túbulo contorcido distal, onde nós temos a reabsorção de sódio, não há reabsorção de água no túbulo contorcido distal, é impermeável, assim como no ducto coletor. Então, vejam que a partir da alça de Henle ascendente fina, há a reabsorção de sódio, porém não há reabsorção de água. Isso ocorre em função de que tanto o túbulo contorcido distal, na sua região mais distal, assim como o ducto coletor, precisam da ação do hormônio ADH, então o hormônio antidiurético, para que as aquaporinas do tipo 2 sejam inseridas na sua membrana apical para permitir, então, a reabsorção da água do filtrado para o interstício e do interstício posteriormente passando para dentro dos capilares. Se o indivíduo está bem hidratado, então isso significa que a osmolaridade dele não está alterada. Isso faz com que a síntese e a secreção do ADH estejam reduzidos e com a redução do ADH circulante, há poucas aquaporinas sendo inseridas nessa região do túbulo contorcido distal e também do ducto coletor. Dessa forma, a reabsorção de água vai ser mínima nessa região e dessa forma, há então a produção dessa urina menos concentrada, um volume maior de urina. Aqui, então, uma figura demonstrando como está ocorrendo esse processo de diluição do filtrado ao longo da sua passagem pelo túbulo urinífero. Vejam que o filtrado, então, no túbulo contorcido proximal, ele tem uma reabsorção isoosmótica, água e também solutos, chegando, então, até a alça de Henle descendente, com uma concentração de 300 miliosmóis, e nessa alça de Henle descendente nós temos, então, a reabsorção de água e em menor proporção de solutos, o que leva à concentração desse filtrado. E conforme o filtrado vai passando pela alça de Henle ascendente delgada, ascendente espessa, túbulo contorcido distal, percebam que nós temos gradualmente a diluição, ou seja, está sendo reabsorvido solutos, porém o solvente, que é a água, permanece dentro do túbulo contorcido distal. Quando esse filtrado passa, então, pelo final do túbulo contorcido distal e pelo ducto coletor, a água do filtrado não consegue ser reabsorvida em função de que, nessas condições em que o indivíduo está muito bem hidratado, a osmolaridade está reduzida, está em faixas ideais, e lembrem que é o aumento da osmolaridade que estimula a secreção do ADH. Nós vimos que o principal estímulo para a secreção do ADH é conforme nós temos o aumento das concentrações de soluto, o aumento da concentração da osmolaridade. Então, se o indivíduo está devidamente hidratado, ele tem uma osmolaridade ideal e dessa forma os níveis de ADH sendo secretados são muito baixos. Assim, a redução da secreção do ADH tem menos ADH circulante, menos ADH agindo nesses túbulos renais, túbulo contorcido distal e ducto coletor, e dessa forma, nessa região, nós temos então uma redução muito grande da capacidade de reabsorção de água. Lembrem, sem aquaporinas na membrana apical, sem a reabsorção de água. E nós conseguimos ver então que, conforme o filtrado vai passando por essa região, pelas baixas concentrações de ADH, esse filtrado consequentemente vai tendo seus solutos ainda sendo reabsorvidos, porém a água
não é reabsorvida em grandes proporções, produzindo assim um filtrado cada vez mais diluído que irá dar origem a uma urina hipoosmótica. Pensem agora na situação contrária em que nós temos que concentrar a urina, ou seja, manter o máximo de volume, estimulando a reabsorção de líquido. Essa condição ocorre especialmente quando o indivíduo tem redução da sua volemia, está perdendo volume de líquido corporal, como por exemplo durante hemorragias. Isso levaria então a uma condição de hipotensão, ou qualquer outra situação que leve a uma hipotensão. Nesta situação especificamente, então, a preservação de líquido é muito importante. Além disso, uma segunda condição que é necessário a preservação de líquido é justamente o aumento da osmolaridade. Quando nós temos o aumento da osmolaridade, é necessário que o líquido permaneça no organismo. Nós temos também estímulos para a sede, em função de que nós precisamos de mais líquido, mais solvente para voltar a osmolaridade aos seus níveis, às suas concentrações ideais. Então, a produção de uma urina mais concentrada envolve mecanismos mais complexos, que vai desde a ação de diversos hormônios em cada um dos segmentos dos túbulos renais, assim como essa disposição que nós comentamos no início da aula, dos túbulos renais junto com os capilares, especialmente os vasos retos, e também aquele gradiente córtico-medular que é formado no interstício dos rins. Deixei aqui alguns dos hormônios que atuam nos segmentos renais, nos túbulos renais, e que estimulam, então, especialmente a reabsorção de sódio e também de água. Vou aqui enfatizar na aldosterona e também no ADH. Lembrem, então, que o hormônio antidiurético, o ADH, secretado lá pela neurohipófise, produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise, ela tem dois estímulos principais para que ocorra, então, essa secreção elevada do ADH. O aumento da osmolaridade, especialmente, e também os baixos volumes no líquido extracelular. Dentro dessas duas situações, ao aumento da secreção do ADH, o ADH agora lançado na corrente sanguínea irá atuar nos rins, especialmente nos túbulos renais, no túbulo contorcido distal, na sua porção final, e no ducto coletor, adicionando aquelas aquaporinas nas membranas apicais das células principais dessas regiões, estimulando, então, promovendo a passagem da água de dentro do túbulo renal para dentro do interstício e do interstício, então, para dentro dos capilares. Então, lembrem que essa figura, e essas ações do hormônio antidiurético já foi visto por vocês lá na Fisiologia 1, relembrando, então, que o ADH ele estimula essa inserção dessas aquaporinas que estão em vesículas intracelulares, ficam armazenadas em vesículas, e quando nós temos a ação do ADH em receptor de membrana, então inicia-se o processo de translocação dessas vesículas para a membrana, inserindo essas aquaporinas, que são esses poros para a passagem de água. Mas vocês aprenderam que a osmose, que é o movimento da água, ocorre sempre de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Então, como que a água consegue passar do túbulo renal para dentro dos capilares, para dentro dos vasos retos? Vejam aqui que esse gradiente que nós vimos, que é formado, córtico medular no interstício, é importante para esse processo, porque nós temos o interstício sendo mais concentrado do que o filtrado. Isso faz com que, quando adicionado essas aquaporinas, a água então siga esse fluxo, siga de uma região de menor concentração no filtrado para o interstício e posteriormente para dentro dos vasos retos. Aqui então a demonstração do túbulo contorcido distal, ducto coletor. Nessa condição, vejam que a urina produzida é mais concentrada, hiperosmótica, porque nós tivemos a ação do ADH inserindo as aquaporinas. Então, a água passa dessa região de menor concentração, vamos olhar aqui, 800 miliosmóis, para o interstício, nessa região 900 miliosmóis, e posteriormente, então, para dentro dos nossos vasos retos. Quando esse líquido passa para dentro dos vasos retos, é adicionado novamente, então, ao sangue, e então direcionado para a circulação sistêmica.
Então, vejam que algumas condições são necessárias para a concentração da urina. A presença do ADH, para que, então, as aquaporinas sejam inseridas nas membranas, dessas células tubulares renais, do túbulo contorcido distal e alça de Henle descendente. Esse gradiente córtico-medular, que possibilita, então, a osmose da água de um ambiente de menor concentração para um ambiente de maior concentração. E observem que o fluxo sanguíneo, por essas alças que nós temos, formando, então, esses vasos retos, o fluxo é contrário ao fluxo que nós temos nos túbulos renais. Isso favorece, então, que a água que iria se acumular no interstício passe para dentro dos vasos retos. Vamos ver de que forma, então, que isso é mantido, que isso é gerado. Essa capacidade, então, de remover a água que foi passada dos túbulos renais para o interstício através de um gradiente osmótico para dentro dos nossos vasos retos, ocorre em função de que o fluxo entre os vasos retos e os túbulos renais se dá de maneira contracorrente. Percebam, então, que o sentido do fluxo é contrário. Assim como nós vimos, essa alça de Henle ascendente sendo impermeável à água e tendo esse transporte de sódio, de cloreto e também de potássio para o interstício, gera esse gradiente osmótico que nós temos no interstício. Vejam que parte desses solutos que estão sendo lançados para o interstício vai para dentro da corrente sanguínea, pelos vasos retos. Vejam que o sangue que está passando aqui próximo da alça de Henle ascendente, espessa, tem uma concentração de 300 miliosmóis, e que ao passar pelos túbulos retos em direção à medula dos rins, ele vai tendo a adição de solutos junto com esse sangue, promovendo o aumento da sua concentração, reabsorvendo também, então, esses solutos. Vejam que, então, ao chegar até o final da medula renal, esses vasos retos têm uma maior concentração desse sangue, chegando também a 1.200 miliosmóis, tanto dentro do túbulo como dentro dos vasos retos. Como esse mecanismo de fluxo é contrário, em sentido contrário, conforme esse sangue vai ascendendo novamente para a região do córtex e agora ser levado para a circulação sistêmica, vejam que conforme esse sangue vai ascendendo, nós temos essa associação com a alça de Henle descendente e o túbulo contorcido proximal, onde a água é reabsorvida intensamente. Então, essa água acaba não se acumulando dentro dessa região, dentro do interstício, porque esse gradiente de maior concentração gerado dentro dos nossos vasos retos permite que a água seja, então, difundida, sofra osmose para dentro dos vasos retos, sendo reabsorvida. Assim, tanto essa água, esse líquido que está passando do túbulo contorcido proximal e da alça descendente de Henle, vai se difundir a favor do gradiente osmótico para dentro dos vasos retos. O mesmo vai acontecer com a água que está passando do túbulo contorcido distal e também do ducto coletor para o interstício e posteriormente para dentro dos vasos retos. Porém, entendam que no ducto coletor e no túbulo contorcido distal, nós só vamos ter a reabsorção de água de maneira ideal, com um volume maior, quando houver a presença, o aumento da concentração do hormônio ADH. Sem o ADH, nós temos a reabsorção de água ocorrendo, normalmente, nesse túbulo contorcido proximal e na alça de Henle descendente. Porém, com a presença do ADH, nós temos, além dessas duas regiões, a adição da reabsorção de água, tanto no ducto coletor quanto no túbulo contorcido distal. E vejam que, para que os rins consigam concentrar mais essa urina, além da presença do ADH, é necessário também aumentar o transporte de solutos. Porque se nós não tivéssemos o transporte de solutos elevado, não seria possível manter esse gradiente osmótico. Nós teríamos, então, o interstício reduzindo gradualmente a sua concentração de solutos, e isso não geraria mais o gradiente osmótico necessário
para que ocorresse, então, essa reabsorção de água. Por isso que nós precisamos também do hormônio aldosterona. Por isso que eu coloquei aqui que nós temos a ação do ADH não apenas estimulando a adição das aquaporinas aqui nessas membranas das células tubulares, tanto do ducto coletor quanto do túbulo contorcido distal na sua porção final. Mas também o ADH estimula esse cotransporte, o NKCC. Lembrem então que está na alça de Henle ascendente e que gera todo aquele gradiente córtico medular, né? E além disso, também possibilita o aumento da concentração do sangue que está passando pelos vasos retos, o que estimula, o que possibilita a reabsorção de água pelo gradiente osmótico. Além disso, o ADH também estimula a reciclagem da ureia. De que maneira? O ADH favorece que a ureia seja depositada, saia de dentro dos túbulos renais e seja depositada no interstício, auxiliando, então, na geração do gradiente osmótico necessário para a reabsorção de água. Além do ADH, nós precisamos, então, de outros hormônios que auxiliem nesse processo de gerar o gradiente osmótico, favorecendo a reabsorção de água. Vejam, a água somente é reabsorvida porque existe um gradiente osmótico. Senão, eu poderia ter o ADH disponível, porém, sem o gradiente osmótico, a água não teria a possibilidade de fazer essa passagem de dentro do túbulo renal para fora, para o interstício e depois para dentro dos vasos retos. Então, nós temos outros hormônios envolvidos nesse mecanismo, como, por exemplo, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque a aldosterona estimula a reabsorção de sódio em grande intensidade. E esse aumento da reabsorção de sódio garante que exista um gradiente osmótico para que a água possa ser reabsorvida. Assim, o aumento do sistema renina, angiotensina e aldosterona leva a maior reabsorção de sódio e também possibilita a maior reabsorção de água quando presente, nessa situação, o ADH também. Vejam então que a aldosterona atua nas células principais do néfron, estimulando todos os mecanismos necessários para a reabsorção de sódio e também para a secreção do potássio, e o potássio vai ser excretado na urina. Quais são os mecanismos, então, que são estimulados? O estímulo para novas bombas, então a síntese de bombas de sódio e potássio, ATPase. Essas bombas estão na membrana basolateral dessas células principais, nos rins. Além disso, aumento do número dos canais de potássio e de sódio que estão nas membranas basolaterais. Então, vejam que, com o aumento da bomba sódio e potássio de número e atividade, nós temos o sódio sendo bombeado constantemente para o interstício, de dentro das células principais para dentro do interstício, e dessa forma seguindo para os vasos retos. Se nós temos a geração de um gradiente de sódio, percebam que intracelular, dentro das células principais, o sódio vai reduzindo a sua concentração. Isso favorece que o sódio que está dentro do túbulo renal passe de dentro do túbulo para dentro da célula principal e, posteriormente, seguindo para o interstício e então para os vasos retos. Então, a concentração da urina, para gerar uma urina hiperosmótica, esse processo ele é mais complexo do que nós vimos para a diluição da urina, Então, nós precisamos reabsorver a água. Isso depende da presença do ADH para que o ADH estimule as células principais do ducto contorcido distal na sua porção final, assim como do ducto coletor. Os rins devem gerar esse gradiente osmótico, para a reabsorção da água sem diluir o interstício da medula renal. Por isso que nós temos o estímulo dos transportadores, especialmente envolvendo o transporte de sódio. Lembrem que o sódio é o principal soluto que gera, então, que contribui para a osmolaridade do líquido extracelular. O gradiente córtico-medular do interstício e a alça de Henle ascendente e espessa tem esse papel chave nesse mecanismo. Lembrem disso, de toda a explicação. A disposição dos vasos retos acompanhando a alça de Henle é essencial e também esse mecanismo de reciclagem da ureia é essencial. Lembrem também de adicionar a importância
do hormônio aldosterona nesses mecanismos, então, de estimular o transporte de sódio e a eliminação do íon potássio. Só relembrando aqui, quando que nós temos o aumento desse sistema renina-angiotensina-aldosterona? Toda vez que o indivíduo estiver em uma condição de hipotensão ou de baixa volemia, né, em que ocorra uma menor perfusão do sistema renal, nós temos então o estímulo para o processo de secreção elevada da aldosterona. Isso envolve então todo aquele mecanismo de secreção de renina, da renina agindo sobre o angiotensinogênio, gerando angiotensina 1, que é convertida pela enzima ECA em angiotensina 2. A angiotensina 2, então, tem todos esses efeitos no nosso organismo, levando, então, especialmente ao estímulo, né, da secreção da aldosterona pelo córtex da suprarrenal. Vamos aplicar, então, tudo isso que nós estudamos até agora nessa aula teórica, dentro desse mecanismo de regulação, né, das concentrações da osmolaridade do líquido extracelular em resposta ao aumento da ingestão do sal, do sódio, né, do cloreto de sódio especificamente. Vejam aqui que o indivíduo, então, ingeriu mais cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio, ele é transportado, né, absorvido para dentro da corrente sanguínea, através do trato gastrointestinal, e dessa forma nós temos o aumento da osmolaridade. Lembrem que o sódio é o principal componente para o aumento da osmolaridade, que contribui para a osmolaridade do líquido extracelular. O aumento da osmolaridade leva, então, ao aumento da secreção de vasopressina, ou ADH, e também estímulos para a sede. Dois mecanismos que favorecem, aqui a vasopressina, a reabsorção de água pelos túbulos renais, conservando água no organismo, e a sede aumenta a ingestão, então, de água, né, para tentar reestabelecer a osmolaridade. Ambas as duas situações, tanto a sede quanto a conservação da água, levam ao aumento do volume do líquido extracelular. Lembrem que, havendo ADH, havendo gradiente osmótico, a água será reabsorvida. Isso leva ao aumento da volemia, o que favorece, então, o aumento da pressão sanguínea. Conforme a volemia vai aumentando, né, e também elevando gradualmente a pressão de perfusão do sistema renal, elevando a pressão dentro dos nossos vasos, nós temos dois mecanismos que são estimulados. As respostas neuronais, envolvendo, então, vasodilatação, né, redução do débito cardíaco para reduzir a pressão arterial e também ações sobre o sistema renal. No sistema renal, nós temos, então, com o reestabelecimento do volume do líquido extracelular, com esse reestabelecimento da osmolaridade, a redução da secreção do ADH. Dessa forma, nós temos a redução da reabsorção de líquido. Isso promove, então, a perda agora de maior volume de urina, a redução da reabsorção de água. Conjuntamente, existe a redução, então, da secreção, né, de aldosterona. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, quando nós temos o aumento da volemia, o aumento da pressão arterial, é reduzido. Dessa forma, nós temos menos aldosterona sendo secretado e, assim, favorecendo a eliminação de um volume maior de líquido. Eu encerro essa aula deixando, então, essa figura com duas condições contrárias. Uma de privação de água e uma situação em que o indivíduo tem o aumento da ingestão de água. Vejam, comparem, então, essas duas situações, né, os mecanismos que nós temos sendo estimulados e, a partir daí, o que nós temos de urina sendo gerado. Tá? Então, dessa forma, eu gostaria que vocês conseguissem relacionar tudo o que nós vimos com o sistema renal, junto com o processo de manutenção, então, da osmolaridade do líquido extracelular e também da volemia, e de que maneira que isso afeta o controle da pressão arterial. Peço, então, que vocês anotem as suas dúvidas e no nosso momento síncrono eu vou trazer algumas questões para que a gente possa trabalhar, então, todas essas situações e entender de que maneira que o sistema renal está integrado com o sistema cardiovascular.